agora em cima daquela conversa de ontem, né? Como é que chama o nosso chanceler? Mauro Vieira, né? Sujeito bacana, né? Carismático. Gente fina, elegante, sincero. Não é? Animado, né? Aliás, bota a matéria que tem a foto que foi divulgada pela própria Presidência da República, acho que foi o estagiário que estava nas redes sociais, o estagiário é de direita. Olha aqui, essa é a foto, demitam você, viu, ô Sidônio, demita o estagiário, porque vocês publicaram essa foto, para dizer que eu só fico aqui dando assessoria para a direita, eu estou dando para a esquerda também. Olha aqui, ó, vocês... Aqui não é assessoria, aqui a gente está fazendo a leitura técnica estratégica que ninguém vai fazer. Olha aqui, essa foto foi divulgada, Júlio Luci, você que está rindo, né? Você está rindo. Foi divulgada pela EBC, pela TV, pela imprensa, a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, do Itamaraty. E aí eles colocaram o Mauro Vieira nessa situação vexatória, com a mão estendida, e o Rubio com a mão no bolso, olhando para a cara dele com um certo nojo. Dá para ampliar essa foto aí, Júlio? Você consegue fazer um zoom nessa foto? Olha a cara do Marco Rubio. Tá assim... Linguagem corporal disso tudo. Meu Deus do céu, ô Degô. A linguagem corporal disso tudo. Mas, para entender um pouco melhor disso aí, Cláudio, eu acho que seria interessante que a gente fizesse algumas distinções. Distinção entre o que é análise e o que é torcida, entre o que é diplomacia e o que é política externa, e entre o que é narrativa e aquilo que é fato, a informação. Vamos começar aí com a distinção entre o que é torcida e o que é análise. Imensa maioria da direita, daqueles que estão nos assistindo, gostariam que o Trump não conversasse com o Lula, que o Rubio não recebesse o Mauro Vieira, porque o governo brasileiro colocou as relações bilaterais, Brasil e Estados Unidos, no seu pior patamar em mais de 200 anos de história. Fez com que o Brasil deixasse de ser aquele país neutro na política externa americana, não um aliado incondicional, nem um antagonista, mas que o Brasil passasse a ser considerado como um potencial adversário estratégico, em vista das posições totalmente equivocadas que a nossa diplomacia adotou por orientação do Lula e, mais ainda, por orientação do mentor de toda essa diplomacia frustrada que nós temos no Brasil, que é o Celso Amorim. Mas... e aí nós precisamos fazer a distinção entre diplomacia e política externa. Diplomacia é meio. Política externa é o conteúdo. Os Estados Unidos sabem muito bem quais são os seus objetivos estratégicos, quais são os interesses nacionais e como persegui-los. Coisa que o Brasil não tem a menor ideia. O Brasil, os nossos formuladores de política externa, não têm a menor ideia de quais são os interesses nacionais, quais são os objetivos estratégicos, quais são as prioridades. O que é que significa isso? Significa que os Estados Unidos sabem que precisam manter canais de comunicação com todos os governos do mundo e discutir até o limite do aceitável. O limite do aceitável com a Venezuela foi ultrapassado. Por isso, os Estados Unidos romperam relações diplomáticas. Com o Brasil, está se promovendo um degelo. Promover degelo significa retomar canais diplomáticos para conversar. Não significa que existe alinhamento, não significa que existe química nenhuma. Os Estados Unidos sabem quais são os seus objetivos de política externa. Exatamente por isso que o Marco Rubio sabe diferenciar o que é objetivo e o que é princípio dos quais os Estados Unidos não vão se apartar. Qual foi o resultado concreto desta conversa de ontem entre os donos das chancelarias, vamos dizer assim? Para o Brasil, zero.
nenhum dos temas substanciais, em nenhum dos temas substanciais houve qualquer cessão por parte dos Estados Unidos. Continuam a considerar a Venezuela um narcoestado presidido por um criminoso, não aceitam nenhum tipo de ingerência ou mediação brasileira no processo. Deixaram muito claro que a questão tarifária não é comercial, é política. Os Estados Unidos não vão abrir mão de continuar levando à frente a política de sancionar pessoas, autoridades que violam direitos humanos, que utilizam do poder do Estado para perseguir oposicionistas, para encarcerar, para se perpetuar no poder utilizando o lawfare. E aí nós chegamos na terceira distinção. O que é narrativa e o que é fato. A narrativa que a mídia tradicional quer colocar foi uma reunião excelente, foi um degelo que abriu as portas para a comunicação e o Mauro Vieira saiu de lá muito satisfeito. Isso é narrativa. Fato. Mauro Vieira saiu da reunião, não sabia nem a direção da porta. Saiu totalmente desnorteado porque não conseguiu nenhum daqueles objetivos que foi negociar. Para começar, negociação tarifária não é feita por ministro de Estado. É feita por grupos técnicos que levam muito tempo para discutir essas questões. Eu fui o representante da Câmara de Comércio Exterior do Brasil, secretário-geral. Eu sei exatamente o processo que leva para você discutir e tratar tarifas. Não houve 1 milímetro de recuo por parte do governo americano. E a outra narrativa que querem tentar colar, a de que a química entre Trump e Lula se traduziu em uma química entre Rubio e Mauro Vieira, e isso significou portas fechadas para Eduardo Bolsonaro. Absolutamente incorreto, porque o Rubio sabe definir, sabe diferenciar o que é política externa e o que é princípio. Em termos de princípios, ele está, assim como o secretário do Tesouro, o secretário de Comércio Exterior dos Estados Unidos, inteiramente alinhados com o Eduardo Bolsonaro, que, volto a dizer, é o único que está fazendo alguma coisa concreta para mostrar ao mundo os absurdos que estão acontecendo aqui no nosso país. E para terminar esse comentário um tanto quanto extenso, Cláudio, fica a mensagem muito clara aos setores produtivos nacionais. Não adianta pressionarem o governo dos Estados Unidos. Não adianta mandarem enviados para negociar tarifas lá, porque a questão não é tarifária. A mensagem que fica para os setores produtivos nacionais, e o pessoal da CNI, da Fiesp, da Firjan, é de que a pressão tem que ser feita aqui dentro contra aqueles que levaram o país a esse estado de coisas. E aqueles que levaram o país a esse estado de coisas têm nome e sobrenome. Nome, STF, na figura de Moraes, de Dino, de Zanin, de Gilmar e outros. Sobrenome, Lula e Celso Amorim. Então a escolha que o Marco Rubio colocou muito clara na frente do Vieira é a seguinte: ou se provoca uma mudança de comportamento por parte das autoridades brasileiras e essas violações de direitos humanos cessam, ou as sanções não só vão continuar, elas vão se aprofundar, Cláudio. Olha aqui, deixa eu... Eu vou passar para você, Júlia Luci, mas eu gostei muito do teu comentário.